Muito bem, turma. Então, sejam todos muito bem-vindos à primeira aula de Hidráulica 2 de 2021, tá? Da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então, vamos falar um pouquinho, né? Já expliquei para vocês uma introdução breve do que a gente vai falar, então a gente vai começar a abordar realmente a disciplina, tá? Então, a gente vai abordar os processos de medição de vazão em condutos forçados e condutos livres, tá? E estudo de condutos submetidos à pressão atmosférica ou os condutos livres, tá? Na Universidade Federal a gente divide a hidráulica em duas partes: hidráulica sob pressão, que é a hidráulica 1, e hidráulica de condutos livres, que é a hidráulica 2, né? Ou condutos submetidos à pressão atmosférica, tá? E, desculpa, e também falar sobre dimensionamento de canais, tá? Com relação à medição de vazão em condutos forçados, foi falado em hidráulica 1 são os processos de medição de bocais e orifícios, que na verdade não foi falado, tá? Foi iniciado alguma coisa, mas isso vai ser reforçado aqui, tá? Então eu vou falar sobre bocais e orifícios com mais detalhes, tá? Principalmente para ajudar nas aulas de laboratório, caso a gente consiga fazer, mesmo que seja virtual, essas aulas com vocês. Ok? Então, no estudo conduto livres, a gente tem que entender que é aquele conduto que possui pelo menos uma parte da sua seção submetida à pressão atmosférica, tá? Diferente dos condutos forçados, já que o fluido submete uma pressão maior que a pressão atmosférica, tá? Lembrando o seguinte, turma, quando a gente fala condutos livres, tá? Vamos supor aqui eu tenho um canal. A água está exercendo pressão aqui nas paredes, certo? Mas aqui na interface ar-água, quem exerce pressão aqui é a atmosfera, certo? Em condutos forçados, ou seja, numa tubulação, o líquido aqui dentro está exercendo o líquido aqui dentro está exercendo pressão em todas as paredes, tá? Ou seja, a pressão de dentro para fora é maior que a pressão de fora para dentro, certo? Posso ter o que a gente chama de conduto livre, como uma tubulação de esgoto, onde eu tenho água, certo? Ou seja, eu tenho uma parcela aqui que é a pressão atmosférica que está atuando. Como eu posso ter um conduto totalmente preenchido de água, porém a pressão atuante na parede de dentro para fora é igual à pressão que está atuando de fora para dentro, tá? Ou seja, a pressão interna é igual à pressão atmosférica, tá? Então não necessariamente a gente chama de condutos livres aqueles que estão com a interface ar-água livre, ou seja, a minha água não está submetida à sua pressão ou toda enclausurada. Eu posso ter água enclausurada numa tubulação, mas se a pressão que reina lá dentro for atmosférica, eu vou usar todas as equações e fórmulas, tá? Da hidráulica de condutos livres e não da hidráulica de pressão, tá? As condições de contorno nos condutos forçados são bem definidos, principalmente porque a gente usou muito laboratório na antiguidade para poder garantir e calibrar e retificar todas as equações, tá? Mas em condutos livres as condições de contorno já não são lá muito fáceis de ser controladas, muito menos de colocar em laboratório, tendo em vista que elas variam no tempo e no espaço, tá? Quando a gente fala de medição de vazão ou hidrometria, tá? É a parte nossa da hidráulica que trata dos assuntos como medição de vazão, tá? Velocidade dos líquidos em tubos ou canais, ok? Profundidade e variação do nível da água, medição das seções de escoamento e suas pressões, ensaios de bombas e turbinas. Então a hidrometria é usada para esses assuntos, tá? E aqui a gente tem alguns exemplos. Aqui tem uma bomba, tá? Uma bomba hidráulica, um medidor ultrassônico, tá? Uma turbina e um medidor molinete, né? Um molinete fluviométrico que a gente utiliza para as medições em
canais. A medição de vazão, quando a gente... começando ela lá do início, tá? Bem no seu primórdio, é uma medição direta, ou seja, volume sobre tempo, ou seja, a vazão, tá? E aí eu volto para vocês lembrarem muito, ó. Vazão é o que? Metro cúbico por segundo. Então eu preciso de um volume num tempo, certo? Um volume metro cúbico num tempo t. Ou eu posso dizer também que eu preciso de uma velocidade, certo? Ao longo de uma área de seção. Por quê? Na minha velocidade eu tenho metros por segundo e na minha área da minha seção eu tenho metros quadrados. Multiplicando um pelo outro, metros cúbicos por segundo. Tá? Mas antes da gente chegar nesse ponto, né, onde a medida necessita saber a velocidade, e isso daqui é mais difícil, eu preciso de muitos instrumentos, o método inicial ou primordial para eu determinar uma vazão era pelo método direto. Ou seja, eu pegava um balde, um recipiente, tinha aqui uma tubulação, certo? E eu abria essa tubulação, eu sabia qual era o volume, estava determinado aqui um volume, eu sabia qual que era o meu ΔV aqui. Eu abria ele e anotava aqui qual era o ΔT durante o processo de preenchimento. Eu tinha, então, um volume pré-determinado, um tempo para isso atingir, tinha a vazão. Tá? Então esse era o primeiro modelo, o primeiro método, tá, de medição de vazão. Ok? A aplicação desse método direto, a gente pode dizer para pequenas descargas, tá? Nascente, canalização de pequeno diâmetro, em laboratório para medir vazão de aspersores e gotejadores, tá? A gente pode usar esse método, tá? De preferência um método em que eu possa ter um grande volume, né? Ou seja, um reservatório grande o suficiente para medir aquele gotejamento ou aquela vazão durante um tempo maior de leitura, tá? Porque quanto maior o meu volume, maior o tempo que eu estou coletando, maior minha precisão, porque as variações, né, essa água aqui, né, o fluido que está descendo para dentro do meu recipiente, a velocidade dele varia ao longo do tempo. E se essa velocidade aqui está variando ao longo do tempo, quanto maior o volume, menor os erros associados. Ok? Então é por essa razão que essa aplicação só se faz possível para vazões pequenas, tá? Pequenas descargas, e em locais em que eu possa ter um mínimo de controle possível por um tempo maior, tá, de coleta. Quando eu chego quando eu não consigo mais ter essa possibilidade, eu passo a trabalhar pelo método de orifícios e bocais, ok? O que são esses orifícios e bocais? Orifícios e bocais são aberturas de perímetro fechado e forma geométrica definida, feitas abaixo da superfície livre da água, tá? Então, essas são os nossos orifícios ou bocais, tá? E onde que a gente usa eles? Paredes de reservatórios de pequenos tanques, canais ou canalizações, tá? E para que eles servem? Para medir e controlar a vazão. Então, como é que eu faço isso, professor? Então, aqui, ó, eu tenho algumas placas de orifício, também conhecidas como placas de primogênitas, tá? E essas placas ou placas de orifício dentro de uma tubulação são instaladas, criando uma contração no meu fluxo, tá? Aonde essa contração gera uma turbulência e essa turbulência acarreta uma redução de
pressão. Se vocês lembram lá de hidráulica 1, quando a gente fala de vena contracta, né? Normalmente, onde estão nossas placas de orifício, eu tenho um manômetro, que no caso lá do nosso laboratório é um painel de manômetro, está ligado a uma mangueira a montante e a jusante da placa de orifício. Então, como aqui eu reduzi a pressão, e aqui eu tenho uma pressão maior, a pressão empurra um fluido aqui, né? Esse aqui pode ser mercúrio. E eu tenho aqui a determinação da queda de pressão por esse fluido que passa aqui na minha placa de orifício. E aí, como eu tenho a área determinada desse meu orifício, e automaticamente eu sei qual que é a área residual aqui, e depois a gente vai explicar isso, né, pelos coeficientes de contração, eu consigo determinar a velocidade do meu fluido por diferencial de pressão. Então, o uso dos orifícios das placas primogênitas e os bocais tem essa vantagem para nós, tá? E ela pode ser feita de vários métodos. Então a primeira é essa placa que a gente chama, né, os medidores de primogênios, tá? De primogênios, que mede o efeito da depressão ou a perda de pressão entre montante e jusante da minha placa, tá? E isso daí está sempre linkado a uma vazão. Eu sabendo a queda de pressão, a gente usa muito essas placas em indústria, tá? Primeiro porque não tem partes móveis, é simplesmente instalado, deixo ali 2 manômetros, posso criar uma tabela de vazão para diferenças de pressão, deixar amarrado ali, e quando um funcionário passar, ele simplesmente olha lá, a diferença de pressão deu 10. Deixa eu ver aqui na tabela. 10 é tantos metros cúbicos por segundo. PT Saudações é uma leitura rápida de baixa manutenção. Ah, professor, mas ele é bem sensível? Não, ele não é sensível, tá? Mas para certas leituras ele é ideal. Indústria petroquímica, eu preciso saber o quanto de gasolina está sendo produzido. Eu não preciso, o que está saindo de um tanque, eu preciso fazer um remanejamento, eu preciso remanejar 10 mil litros de gasolina do tanque 1 para o tanque 2. Eu abro lá o meu conduto, eu sei que eu preciso determinar qual é a vazão, quanto tempo uma determinada vazão eu preciso deixar aberto para eu passar os 10 mil litros de combustível do tanque A para o tanque B. E isso eu estou falando combustível, mas serve para qualquer fluido, tá? Olho lá a diferença de pressão, ajusto a minha válvula para eu garantir aquela diferença de pressão, para aquela determinada vazão que vai me garantir dentro de um tempo também estipulado, que eu vou transferir os 10 mil litros, 15 mil litros, seja lá quantos mil litros do fluido de um tanque A para o outro. Porém, quando eu for abastecer o meu caminhão para venda, aí eu preciso saber a gota. Aí eu uso um medidor mais sensível. Eu uso aí um medidor ultrassônico, um medidor pode ser até de rotâmetro em aço inoxidável, né? Eu uso um medidor mais preciso para medir o que eu estou vendendo. Mas para o trabalho do dia a dia, né? Se eu vou passar 10 mil litros do tanque A para o tanque B, ou se eu vou passar 10 mil litros e 10 mil litros e 100, ou 9 mil litros e 900, tanto faz. Né? Eu estou passando uma quantia de um tanque para o outro, remanejamento, ou seja, em locais onde eu não preciso de uma precisão, e eu quando eu falo precisão, tá, turma? É precisão de litros, tá? Não é precisão igual eu acabei de dar de exemplo aqui, de 100, 200 litros, não, pelo amor de Deus. São precisões, assim, pequenas, tá? Imprecisões, né? Que não afetam o uso nem a aplicação desse equipamento. Ok? Então eles fazem parte de um grande grupo de medidores de primogênios, tá? Como eu disse aqui, sua simplicidade são usados e muito na indústria, tá? Mas como vazão, se eu precisar mesmo de uma vazão bem determinada, bem certinha, ele não é o ideal,
tá? Mas a gente usa largamente em várias áreas da indústria, tá? Eles não são sistemas de tratamento de esgoto, sistemas de tratamento de água. Eu posso estar usando vários medidores de primogênios durante o processo, né? Por exemplo, quanto que está entrando de água agora? Tá aqui, ó, no deprimogênio está entrando 5.000 litros por segundo. Beleza, com isso daí eu já sei que eu vou precisar usar tanto de cloro, tanto de floculante, né, no sistema de tratamento de água. Mas se tiver passando 5.000 litros por segundo, ou 5.010 litros por segundo, ou... Vocês estão entendendo, né? Ou seja, uma variação muito pequena do meu medidor não atrapalha o processo subsequente. Então, por isso que ele é interessante. Mas se eu for vender a água para alguém, esse não é um equipamento ideal. Até porque é um equipamento em que eu preciso estar ali olhando ele. Ou eu tenho que colocar sensores de pressão, né? Montante e jusante, né? Imagine eu ter que colocar isso na casa de alguém. Como é que eu faria? Eu preciso de um medidor com contagem. Por isso que aí a gente usa medidores mais caros, tá? Mas no uso normal, orifícios são ideais. Ele consiste em uma abertura de perímetro fechado, de forma geométrica definida, circular, retangular ou triangular, localizado na parede no fundo de um reservatório, tá? Quando é descarga livre, o escoamento acontece de um reservatório, por enquanto, por exemplo, para fora, ou descarga afogada, quando ele vai de um reservatório para outro, ou dentro de uma tubulação também. Tá? Isso aí a gente está falando já de orifícios, não das placas de primogênitas de medição. Estou falando exclusivo de um orifício dentro de um reservatório, por exemplo. Tá? Aqui um exemplo, em que a gente tem um orifício parcialmente submerso e um orifício totalmente submerso. Quando a gente fala do orifício que poderia estar sem estar submerso, seria um orifício, um furo, né? Estaria um furo aqui no meu reservatório, tá? E o líquido saindo direto para a atmosfera, tá? Que aí não tem esse desenho, né? Não foi feito esse desenho aqui. Nos manuais de hidráulica distinguem os orifícios de paredes delgadas dos orifícios de parede espessa. E a gente já vai explicar logo qual a grande importância disso. Tá? Os orifícios de parede delgada são aqueles orifícios feitos normalmente em reservatórios de aço, né, obtidos chapas finas, ou cortes em bisel em reservatórios de concreto. Tá? E esse acabamento de bisel não é necessário se a espessura da chapa for inferior à menor dimensão do orifício, tá? Então, aqui eu tenho um orifício numa parede espessa, mas porém está em bisel. Orifício em parede delgada, onde a espessura da minha parede é menor ou igual ao diâmetro do meu orifício. E parede espessa é quando a espessura da minha parede é maior que 1,5 o diâmetro do meu orifício. Caso ele passe disso, ou seja, a espessura da minha parede fique entre 2 vezes o diâmetro e 3 vezes o diâmetro, a gente já considera isso aqui um bocal, e aí muda um pouquinho algumas equações, tá, turma? Então isso aí a gente tem que tomar cuidado. E além disso daqui já é tubulação. Aí a gente vai para hidráulica 1, a gente vai calcular como se fosse uma tubulação sob pressão, tá? Então, orifícios de parede delgada, tá? A veia líquida toca apenas a face interna do reservatório, ou seja, quando o líquido escoa, tá? Há uma contração, certo? Vocês percebem aqui, né? O meu veio líquido. O meu veio líquido aqui, ele sofre uma contração, ou seja, a aparição aqui da vena contracta, e ele toca apenas a parte interna, tá? Aqui ficando a atmosfera, ok?
Na parede espessa, tá? O jato toca quase toda a parede do reservatório, tá? E aí a gente acaba estudando ele como quando ele é uma parede muito espessa, como bocais. Até porque isso daqui ajuda sobremaneira no escoamento. Por quê? Como a veia toca, na verdade aqui o desenho, ele literalmente ele toca aqui no começo, cria aqui um vácuo nesses dois pontos da minha parede e depois ele toca a parede por completo. Esse vácuo reduz o atrito do meu fluido e aumenta a vazão, tá? Então, às vezes, para aumentar a vazão de escoamento, é preferível a instalação de um bocal ou a parede ser espessa o suficiente do que simplesmente um orifício comum, tá? Mas a gente vai falar isso mais à frente, tá? Quantas dimensões? A gente pode dizer que é um orifício pequeno quando as suas dimensões forem muito menores que a profundidade aonde ele encontra, tá? Na prática, quando o meu diâmetro do meu orifício é menor ou igual que a altura ou a carga hidráulica, vocês percebem aqui, ó, isso aqui eu deixo claro porque muita gente quando chega numa prova esquece. Ó, no eixo, tá, do meu diâmetro, não é na borda do diâmetro não, é no eixo do diâmetro, tá? Então, quando o meu diâmetro for menor ou igual a carga hidráulica no meu eixo dividido por 3. Grande é quando o diâmetro dele passa a ser maior do que a carga hidráulica dividido por 3. Novamente, vocês podem ver aqui a carga hidráulica está no eixo do meu diâmetro. Tá? E aqui os nossos orifícios. Orifício circular, orifício retangular. Poderia ter um orifício triangular, um orifício... Existem vários formatos, tá? Com a sua posição, a gente também pode dizer que o orifício tem posições. Ele pode ser um orifício vertical, inclinado para jusante, parede horizontal, tá? Agora, quando a parede é horizontal, tá? Ou seja, o que eu tenho aqui? A parede do meu orifício está horizontal, ou seja, é o fundo de um reservatório, tá? Eu estou no fundo do meu reservatório aqui, eu tenho um orifício. Escoamento do meu orifício, eu posso estar aqui usando como um dreno para limpeza ou até a tubulação ou o escoamento de saída do meu reservatório, tá? A gente tem que tomar um cuidado de dimensionar esse diâmetro de tal forma que a altura da linha d'água tem que ser menor ou igual a 3, ela tem que ser maior ou igual a 3 vezes o diâmetro, porque se ela for menor ou igual a 3 vezes esse diâmetro aqui, vai ocorrer um vórtice, tá? E esse vórtice vai afetar o coeficiente de descarga. Exemplo, quando vocês você tem um vórtice ocorrendo, em vez de eu ocupar todo o espaço, tá, do meu diâmetro para passar fluido, uma parte dele vai ser repleta de ar, que vai estar sendo sugada daqui de cima, tá? Então eu vou diminuir, de certa maneira, a área de escoamento, tá? Então a gente normalmente evita isso, ou a gente define até que altura o meu reservatório pode ser esvaziado antes que ocorra esse efeito, tá? Então vamos agora falar da parte teórica dos orifícios. Então a velocidade trajetória do jato d'água ao sair do orifício é 2 vezes a gravidade vezes a altura. Essa altura, de novo, é a carga hidráulica, tá? Vamos lá. A carga hidráulica que está ocorrendo aqui no eixo, tá? Vamos supor que o líquido esteja aqui em cima. É essa minha carga hidráulica que está aqui no eixo, tá? Do meu orifício. Essa é a velocidade considerada velocidade teórica, tá? O que ocorre na prática mesmo é que a velocidade é inferior à velocidade teórica, certo? Então, a velocidade que ocorre, aqui no livro foi usado o U, mas a gente pode deixar aqui, tá? Para não ficar dúvida, tá? Chamar V, tá? Só para não ficar aí com mais dúvida na cabecinha de vocês.
A velocidade real, ela é menor que a velocidade teórica, ok? Porque eu tenho um coeficiente de velocidade, tá? Que é inferior a 1. Então, eu tenho a velocidade teórica vezes um valor 0,6, 0,7, 0,8, né? Da velocidade teórica calculada pela equação. Então, a minha velocidade real ela é menor que a velocidade teórica. Então, a gente passa a ter que a velocidade real é o coeficiente de velocidade vezes a raiz de 2gh. Esse coeficiente de velocidade depende do diâmetro do orifício e da altura da minha carga hidráulica, tá? Eu vou mostrar aqui na tabela. Sendo a R a área real, então a R é essa área aqui, tá? A R é essa área aqui, tá? É a área que compreende o meu orifício, tá? Que aqui está representado como A. O que eu tenho aqui é que a vazão é a área do meu orifício vezes a velocidade real. A vazão é a área real vezes o coeficiente de velocidade vezes 2gh. Tá? O que acontece é que eu vou precisar, ou melhor, eu tenho aqui uma área de contração, que é ela que vai estar aqui. Tá? Então aqui eu tenho o coeficiente de velocidade. Dependendo da minha carga, do diâmetro do meu orifício, tá? Eu tenho aqui os valores dos meus coeficientes de velocidade. Só que a área no local em que a velocidade ocorre é menor que a área do orifício propriamente dito, tá? Ou seja, a área real, a velocidade real, que aqui está como onde a velocidade real ocorre, que é aqui, eu tenho uma área contraída, eu não tenho uma área real. E essa área aqui, dificilmente eu consigo defini-la, tá? Então eu sei que a minha área real, perdão, é essa daqui, tá? Que é a área contraída, tá? Minha área real é essa daqui. Ela é menor que a área do meu orifício. Expliquei errado lá atrás, desculpa, turma. Muito bem. A minha área real nada mais é do que a área do meu orifício vezes um coeficiente de contração. Novamente, um valor inferior a 1. 0,6, 0,7 e assim por diante, tá? Muito bem, o que isso vai acarretar? Isso vai acarretar para mim que esse CCzinho, sei lá como a gente pode chamar, o coeficiente de contração, a área real é o coeficiente de contração vezes a área do meu orifício, tá? Então a vazão passa a ser coeficiente de contração vezes o coeficiente de vazão vezes a área do orifício, a qual eu consigo medir, ou seja, eu tenho como chegar lá, bate um paquímetro, bate uma régua, uma trena, eu consigo definir qual é a área aqui, porque eu consigo definir o diâmetro, vezes duas vezes a raiz vezes a raiz de duas vezes a gravidade vezes a carga hidráulica no meu reservatório. Tá? Essas partículas, né, o porquê que a gente faz isso tudo aqui na Vena Contrata, é que elas tomam trajetórias curvilíneas aqui na hora que entra no meu orifício, tá? E a hora que ela atravessa, ela continua a mover numa trajetória curvilínea, tá? Como elas não mudam bruscamente de direção, há a necessidade, ou força a necessidade da contração do meu jato, e isso faz com que a inércia das partículas que convergem depois de tocar a borda, elas continuam. Então, por isso que aparece aqui a nossa Vena Contrata, e é por essa razão que a gente usa aqueles coeficientes, tá? Então, olhando aqui, ó, uma visão frontal de uma seção contraída, quando a gente enxerga, a gente só vê isso aqui do fluido, ou seja, é como se esse pedaço todo do meu
do meu orifício não tivesse líquido, tá? Ou seja, na hora que eu olho um orifício retangular aqui, eu tenho uma borda, tem líquido aqui, mas na verdade eles estão convergindo para cá e eu vejo na verdade só esse pedaço. É muito pequeno, tá, turma? Então a gente acaba não visualizando isso por completo. Então a gente tem aqui o coeficiente de contração, também de acordo com a carga hidráulica e o diâmetro do orifício, e aqui os seus valores, sendo o prático adotado 0,62. Tá? A multiplicação do coeficiente de contração com o coeficiente de velocidade gerou o que a gente chama de coeficiente de descarga, né? Para em vez de você ter que usar duas tabelas, você poder usar uma tabela só. Tá? É um número inferior a 1, tá? Assim como os demais parâmetros, depende também do diâmetro e altura da carga hidráulica. Tá? Orifícios em que tem paredes coincidentes do reservatório, a gente tem que aplicar um coeficiente de descarga corrigido. O que é orifício, parede coincidente com reservatório? Vai ter um desenho disso, mas eu já vou desenhar porque vocês são sempre afoitos. Quando eu olho um reservatório de frente, tá? Isso aqui é a parede do reservatório. Isso aqui é um orifício, aqui eu tenho um outro orifício, aqui eu tenho um outro orifício, ou seja, eu tenho orifícios aqui na minha parede. O que é orifício paredes coincidentes? Orifício parede coincidente é quando o orifício acontece aqui, 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 aqui. Ou seja, ele está tocando uma das paredes do reservatório. Por que cargas d'água eu tenho que corrigir o meu coeficiente de descarga? Vamos voltar lá de novo no estudo da vena contracta. Quando a gente tem um reservatório, meu fluido vem, certo? Lembra que ele toma aqui um caminho, certo? Ao toque aqui nas paredes. Vou lá dar um zoom, vamos ver se ficou bom, hein? O desenho aqui ficou, ó, tô bom de desenho, tá? Então, é assim que ocorre normalmente, tá? Quando esse meu orifício, ele está numa parede coincidente, já fiz aqui um erro, né, como sempre. Aqui vai acontecer isso aqui, certo? Só que aqui, ó, não vai ocorrer. Aqui, tá vendo a trajetória do meu fluido? Ele toca a parede, ele faz uma curva, né? Há uma contração, mas essa contração ocorre só até metade do meu eixo. Porque aqui o meu fluido ele vem reto, ele não tem nenhuma parede para bater, ó, ele não tem essa parede que está impedindo o seu trajeto. Então ele passa reto. Então por essa razão eu tenho uma semicontração do meu fluido. Se eu tenho uma semicontração do meu fluido, automaticamente eu vou ter que corrigir o meu coeficiente de descarga. Tá? E como é que a gente faz isso? De acordo com o tipo de parede, tá? Eu tenho uma equação. Então, para orifícios retangulares, tá? Lembrando, A, essa área, o pequenininho, B, a área de baixo. Eu tenho que o meu C', ou coeficiente de descarga ajustado, é o coeficiente de descarga que multiplica 1 mais 0,15 do K. E quem é o K? O K, turma, por exemplo, aqui é um exemplo, é área suprimida, tá? Distância suprimida sobre
perímetro do meu orifício. Qual o perímetro desse orifício aqui? Não é duas vezes A mais B? Né? Porque eu tenho A, B, B. Ou seja, 2A mais 2B, mesma coisa que 2 que multiplica A mais B, certo? 2A mais 2B. Então é largura suprimida, ou seja, a largura que está tocando, dividido por A mais B. Se eu tenho aqui no fundo, o que eu tenho? Eu tenho um A e um B que está tocando. Então eu tenho A mais B sobre 2 vezes A mais B. Eu tenho só essa parte aqui, a parte B. Então eu tenho B sobre A mais B. Totalmente aqui eu tenho 2A mais B, 2A mais B, dividido pelo perímetro do meu orifício, tá? Então é assim que eu vou calcular o coeficiente de descarga ajustado. O circular é a mesma coisa, aí no circular a gente, na verdade, o valor do K literalmente está relacionado a uma parcela do seu comprimento, do seu comprimento da face que está tocando. Então quando ele está numa parede, considera-se que 25% está tocando, ou seja, 0,25. Quando toca nos dois cantos, 0,50. E quando eu tenho aqui, toca em 3 cantos, né, vamos supor que é um orifício bem aqui embaixo, 75% dele está tocando, tá? Então, o CD' para orifícios circulares é o coeficiente de descarga, que multiplica 1 mais 0,13 do K. Esse valor do K é isso aqui, ó. Tá? Esses são os valores de K, ok? Lá, ó, orifício retangular, os valores de K são esses aqui, ok? Esses aqui são os valores de K, ok? Muito bem. E se ele tiver afogado em paredes verticais? Turma, é o seguinte, normalmente, o que a gente faria aqui, né, usando a equação aqui, ou seja, a vazão aqui eu estou chamando isso aqui de reservatório 1, reservatório 2. Por quê? A vazão do reservatório 1 para o reservatório 2 é coeficiente de descarga do meu orifício, vezes a área do meu orifício, vezes 2 vezes vezes a raiz de 2 vezes a gravidade, vezes a altura ou a carga hidráulica do meu reservatório 1. O problema é que o fluido, do mesmo jeito que o fluido está indo de A para B, sofre uma resistência de B para A. Só que essa resistência ela é menor do que de A para B. Por isso que o fluido escoa de A para B. E aí, nesse caso, se eu fosse calcular, eu teria que calcular o Q1 usando o H1 e um Q2 usando um H2. Para não ficar refazendo conta duas vezes, a diferença entre as duas cargas hidráulicas é exatamente essa diferença de nível. Então, quando a gente trata de orifícios afogados em paredes verticais, eu não fico fazendo duas contas ao mesmo tempo. A gente é engenheiro, a gente vem ao mundo para resolver problema. A gente vem ao mundo para dar solução. Se for para dar mais dúvida, a gente deixa de ser engenheiro, vai ser filósofo. Não deixar a gente cabeça doida não, por favor. Desculpem os filósofos, depois vai ter filósofo aí brigando comigo. Não, tô brincando, tá? Então aqui a gente tem que os orifícios afogados, tá, em paredes verticais, a carga hidráulica é a diferença entre as duas cargas hidráulicas. Ok? Tempo aproximado de esvaziamento de reservatórios, considerando que a gente tem um reservatório, e isso daqui a gente usa normalmente, se a gente tem um reservatório com orifício aqui no fundo, tá? Onde eu tenho aqui um registrozinho, e eu preciso calcular o tempo que leva para esvaziar. Por exemplo, eu vou fazer eu preciso agendar na minha empresa de abastecimento uma
uma limpeza do reservatório. E para eu agendar, eu preciso saber quanto tempo leva para esvaziar ele por completo, fazer a limpeza e para depois poder encher. Então, para calcular esse tempo, a gente pode utilizar essa equação aqui. Tá? Muito bem, essa equação trata da seguinte forma. O tempo de esvaziamento médio, ou seja, é um tempo aproximado, é igual a 2 vezes a área do meu reservatório. Esse S daqui é a área em planta do meu reservatório. Então, se eu tenho aqui um reservatório, certo? Vamos chamar aqui um reservatório retangular mesmo, tá? E esse reservatório retangular tem um orifício aqui, um orifício com registro aqui no fundo, tá? Então, eu tenho aqui a área em planta do meu reservatório, certo? Isso daqui é o meu S, ok? Então, o tempo de escoamento é 2 vezes essa área em metros quadrados, vezes H. Quem é H? É a altura inicial do meu reservatório, dividido pelo coeficiente de descarga do meu orifício, vezes a área do meu orifício. Tubulação de 2 polegadas, tá? Tubulação de 1 polegada, ou aí 100 milímetros, 50 milímetros, 25 milímetros, assim por diante. Vezes a raiz, 2 vezes a gravidade. Então, usando essa equação, a gente consegue definir um tempo médio aproximado de esvaziamento de reservatório. As placas de orifícios em tubulações, né, que eu já mostrei ali para vocês, servem exatamente, vão nos dar a informação de diferencial de pressão entre montante e jusante, tá? Entre montante e jusante da minha placa de orifício, e isso daqui vai gerar uma queda da minha linha de energia, e usando esses conceitos primordiais é que a gente faz nosso cálculo, o nosso cálculo de vazão, tá? Placa de orifícios e um tubo, então são instrumentos simples, robustos, como eu já disse para vocês, é aquilo que a gente usa lá na indústria, tá? Normalmente a gente vai trabalhar com coeficientes de contração de 0,62, tá? Variando as dimensões do orifício, mas normalmente quando a gente compra uma placa dessa e instala lá no local, a gente, como que eu vou dizer para vocês? A gente já vem no manual dela qual é o coeficiente de contração ou coeficiente de vazão, né? Contração, ou coeficiente de descarga, tá? Mas a gente aplicando a equação de Bernoulli entre os pontos 1 e 2, aí, vamos lá de novo, ponto 1 e ponto 2, ou seja, montante e jusante da minha placa de orifício, tá? Eu tenho aquilo que a gente aprendeu lá em hidráulica 1. A pressão, a carga de pressão no meu ponto 1, mais a carga de velocidade no meu ponto 1, mais a diferença de cota no meu ponto 1 é igual a carga de pressão 2, mais a diferença de a energia cinética, né? Mais a energia de posição, mais uma perda de carga. Então, acaba tendo essa equação aqui, sendo o coeficiente de contração a área 2 dividido pela área 0, tá? E aí a área 2 dividido por área 0, tá? Que a gente fala, tá? A área 2 é isso aqui, ou seja, a área contraída dividido pela área original do meu orifício, tá? Sabendo que na hora que a gente aplica a equação de Bernoulli e elimina a velocidade 1, tá? A velocidade de montante, a gente passa a ter que a velocidade no meu ponto 2 elevado ao quadrado sobre 2G é igual a pressão no meu ponto 1 menos a pressão no ponto 2 dividido pelo ρ, pelo gama do meu fluido, tá? Isso tudo serve para, gente, ir resolvendo as equações,
tá? Pelos coeficientes de velocidade e de descarga, tá? Para chegar numa equação final, que é o quê? A vazão vai ser um coeficiente de descarga já definido pelo minha placa de orifício, vezes a área zero. Quem é a nossa área zero? Vamos lá de novo. A área zero é a área do orifício, que eu já tenho. Eu tenho ela, tá? Vezes a raiz de duas vezes a pressão no meu ponto 1 menos a pressão no ponto 2 sobre o ρ do meu fluido, dividido por 1 menos o coeficiente de contração ao quadrado, que eu também tenho da minha placa de orifício, dividido por o diâmetro do meu tubo, do meu orifício, dividido pelo diâmetro de quem? Quem que é D1? Diâmetro do meu tubo, ó, coisa boa. Já não tô, eu tô eliminando aqui a necessidade de saber qual o diâmetro da vena contracta, que seria quase impossível, tá? Tudo isso elevado à quarta. Resolvendo-se isso daqui, tá? Colocando em função do desnível das colunas, né? Ou seja, das nossas placas nossos tubos de Venturi lá que medem a vazão, eu passo a ter essa equação aqui. No meu caso, lá do laboratório, né? No nosso, né? O nosso D0 aqui é a densidade de mercúrio, D1 a densidade da água. Na hora que a gente resolve, a gente tem que a vazão é o coeficiente, tá? Esse C aqui já é o coeficiente de descarga, tá? Vezes a área zero é a área do meu orifício, vezes a raiz de duas vezes a gravidade, vezes a diferença de altura ali no meu tubo de mercúrio. Vou voltar lá no desenho, essa diferença aqui, tá? Se é aqui, tá? A diferença entre os tubos de mercúrio, vezes a densidade do meu mercúrio menos 1, tá? E com isso aqui eu consigo definir qual a vazão em uma tubulação usando um medidor de mercúrio. Certo, turma? Então, é assim que a gente faz a medição usando um medidor de orifício de primogênio. Ok? A vazão em orifícios grandes, tá? Quando essa altura aqui entre o H1 é muito maior que essa altura de H2, o uso da altura média sobre o centro do orifício não é recomendado. Tá? Então, isso aqui acontece o seguinte, mas existe um porquê disso, tá? E aí o porquê a gente usa aqui. A velocidade no centro de um orifício é diferente da velocidade média, tá, do fluxo. Então é um chamado D, o diâmetro de um orifício grande, tá? Quando H for menor ou igual a 2 vezes o diâmetro do meu orifício. E aí, neste caso, a vazão em orifícios grandes, tá? Eu passo a ter um novo cálculo, certo? Eu vou transformar ele, tá? Calcular essa vazão através da seção infinitesimal do orifício, certo? E aí eu vou fazer uma derivada aqui da área, tá? Para eu poder utilizar a equação, ou seja, a carga hidráulica naquele meu orifício, porque se eu usar o tamanho normal aqui não dá, tá? Eu tenho um problema, certo? Então, se eu faço área igual a L vezes H, eu acabo tendo isso daqui, ou seja, a derivada da minha vazão é o coeficiente de descarga vezes o L, tá? O L é a largura do meu orifício, tá? Vezes a derivada do meu H sobre a raiz de 2GH. Se a vazão através da área pode ser dada pela equação acima, então integra-se da mesma entre os limites de H1 e H2, e aí a gente tem a vazão total do orifício. E aí eu passo a ter essa nova equação, ou seja, equação de vazão em orifícios grandes. Na hora que eu faço a integral aqui, passo a ter que a vazão, quando eu falo em orifícios grandes, e aí, quando que é orifício grande, professor? Quando a carga hidráulica for menor ou igual a 2 vezes o diâmetro, tá? Então a equação passa a ser
vazão, 2/3, coeficiente de descarga no meu orifício, vezes a área do meu orifício. Tá? Esse S aqui é a área, S, A, isso vai depender do professor. Vezes raiz de 2 vezes a gravidade, que multiplica H2. E aí, ó, H2, quem é H2? Altura mais profunda, a altura do fim do meu orifício. Elevado a 2/3 menos H1, que é a altura do início do meu orifício, elevado a 3 meios. Tudo isso dividido por H2 menos H1. Então, essa é a equação em orifícios grandes, tá? Para a gente poder não incorrer em erros. Ok? Uma outra coisa também, durante o esvaziamento de um reservatório por meio de orifício, lembra que eu falei que a gente tem aquele cálculo do esvaziamento? Então, o cálculo do esvaziamento que a gente tem lá é quando eu estou literalmente esvaziando ele por completo, ou seja, eu vou da altura máxima até a altura zero de água. Tá? Eu uso aquela equação. Agora, quando eu quero determinar, né, um tempo de esvaziamento, só que eu tenho duas alturas, né? Uma altura, um nível 1, um nível 2, ou seja, eu vou esvaziar ele só essa porção aqui. O que acontece é que à medida que eu vou esvaziando o meu reservatório, eu vou também diminuindo a carga hidráulica e, consequentemente, diminuindo a vazão. Tá? Ou seja, reduzo a carga hidráulica, reduzo a vazão, né? Ou seja, ela também vai diminuir. Então, como é que eu determino o tempo para esvaziar aquele volume específico? Tá? Mesma coisa. Eu vou ter que ter um intervalo dt, que a vazão passa pelo orifício, um volume infinitesimal é escoado, tá? E aí, a partir daí, eu vou fazendo a derivação disso aqui, tá? Então, eu tenho aqui, igualando as duas expressões que vão fornecer o meu volume, eu passo a ter esta nova equação, certo? Ou seja, o meu tempo de esvaziamento vai ser igual a 2 vezes a área do meu orifício, dividido, a área do meu reservatório, dividido pelo coeficiente de descarga vezes a área do meu orifício, vezes raiz de 2 vezes a gravidade, que multiplica H1 elevado a meio menos H2 elevado a meio. Quem é H1? No meu reservatório... Ops, agora onde estava? Aqui. Acertei. Quem é esse H1? No meu reservatório. E aqui está meu orifício, tá? Então eu tenho H1 e H2. Ok? Então é assim que eu vou calcular o tempo de esvaziamento para que o nível de água no meu reservatório passe do nível 1 para o nível 2. Ok? Quando o esvaziamento é completo, a gente usa aquela expressão que a gente tem, né? Porque o H2 vai ser 0, o H1 é igual ao meu H, então passa a ser aquela equação que a gente já viu lá anteriormente. Ok? E aqui um escoamento simplificado, tá? Que a gente fala que é o tempo total de esvaziamento do reservatório, que é aquilo que a gente já vinha falando lá anteriormente. Turma, vamos rapidinho, são 5 exercícios, eu vou passar os 5 exercícios para vocês, tá? Pra gente dar continuidade, tá? Pra gente finalizar a aula de hoje, ok? Então, vamos lá. Eu vou passar rápido os exercícios, tá? Vou explicar eles bem rapidinho, a resolução deles. E aí, qualquer dúvida, vocês depois vão pegar lá o arquivo em PDF, vão olhar bem o arquivo, estudam, refaçam os exercícios, tentem entender o assunto. Se ficar com dúvida, entre em contato comigo pelo Telegram e a gente tira as dúvidas de vocês. Um tanque vertical de 1,35 metros de diâmetro escoa um óleo por um orifício de 83 milímetros de diâmetro e coeficiente de descarga 0,78. Determinar o tempo necessário para que o nível de óleo desça de 2 metros para 1,3 metros. Então vamos lá. Lembrando, se eu estou com um reservatório, tem um orifício,
e eu estou tirando ele do nível 1 para o nível 2, eu vou ter que usar a equação derivada, né, para calcular o tempo de esvaziamento. Então, o tempo de esvaziamento é 2 vezes a área do reservatório sobre o coeficiente de descarga do orifício, vezes a área do orifício, vezes a raiz de 2 vezes a gravidade, vezes carga hidráulica 1 elevado a meio, menos a carga hidráulica 2 elevado a meio. Se eu pegar 1,35 metros de diâmetro e resolver calcular a área, eu vou ter 1,43 metros quadrados. Se eu pegar o meu diâmetro de 83 milímetros e converter em metros, vou ter aqui 5,41 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, que é a área do meu orifício. E eu tenho lá o coeficiente de descarga 0,78, que está aqui. E ele fala que é para sair do nível deixa eu ver. Perdão. Tô voltando aqui. Eu tenho que sair de 2 metros para 1,30 metro, né? Então H1, 2 metros. H2, 1,30. Resolvendo a minha equação, tem que meu tempo de escoamento do meu reservatório é de 41,96 segundos, aproximadamente 42 segundos. Aqui um outro, né, um orifício retangular com 1,62 metros de base, 0,7 metros de altura, está na parede vertical de um tanque cujo nível d'água é mantido constante a 2,8 metros acima da aresta superior do retângulo. Tomem muito cuidado, ó, 2,8 metros acima da aresta superior do retângulo. Por que eu estou mandando vocês tomarem cuidado? Isso daqui, turma, não é... Todo mundo acha que quando a gente faz uns exercícios mais diferentes na prova tal, o professor está querendo fazer pegadinha. Não é, tá, turma? Nos concursos, caso alguns de vocês depois queiram fazer concurso, são essas perguntas que vão separar os bons profissionais dos profissionais medianos. Ninguém quer, num concurso público, profissional mediano. Se eu vou ter que pagar, eu quero um profissional bom, tá? Então, normalmente, isso aqui são as pegadinhas. Adotando o coeficiente de descarga 0,62, calcular a vazão. Mas por que isso aqui é uma pegadinha? Se eu tenho um orifício retangular, certo? E o nível da minha água é mantido a 2,8 metros da aresta superior, e eu sei que eu tenho uma altura aqui de 0,7, qual que é a altura da carga hidráulica? 2,8 mais 0,7 dividido por 2. Que H horrível. Certo? Então é isso aqui que é a pegadinha que eu estava falando para vocês. Vamos lá. Primeiro, como ele fala, outra coisa que ele fala aqui, está na parede vertical. Então eu vou ter que calcular um coeficiente de descarga ajustado. E se está na parede vertical, é a lateral, a área suprimida, 0,7 que está tocando. Então eu tenho aqui 0,7 dividido pelo perímetro, eu tenho meu K. Meu coeficiente de descarga linha, ou coeficiente de descarga ajustado, é o coeficiente de descarga vezes 1 mais 0,15 de K, porque eu estou falando de 0,15 porque é um orifício retangular. Se fosse circular era 0,13. Que é igual a 0,62 mais 0,15 vezes 0,1582, que é o meu K. Tem aqui um novo CD' de 0,62 passou para 0,634. Aplico na minha equação. E aí quando eu aplico na minha equação, eu tenho aqui que a vazão é de 5,652 metros cúbicos por segundo. Exercício 3. Um reservatório tem a forma da figura mostrada abaixo, aí no caso vai ser a seguir, né? O reservatório é abastecido continuamente, de uma forma que seu nível permanece na cota 180. Calcular a vazão de um orifício circular com diâmetro de 0,22 metros nas seguintes condições. A. Centrado no ponto 1, com borda fina, e B. Centrado no ponto 1 com um bocal reto de comprimento 0,35 metros e bordas agudas. Bem, esse daqui é o reservatório. Tá? Eu tenho aqui dois casos. Eu tenho aqui o orifício 1, que vai estar na cota 150. Então, qual é a carga hidráulica que está aqui no meu orifício? 180. Qual que é o diâmetro dele?
Ele não fala o diâmetro, né? Ah, não, tá aqui. Diâmetro igual, perdão. 0,22 metros. Tá? Então eu tenho aqui 0,22 dá 0,11. 180, 50. Eu tenho 30 mais 0,11. Tá? Então a carga hidráulica é essa aqui. Aqui eu tenho os coeficientes de descarga para orifícios circulares com o diâmetro do orifício. E aí, como a gente não tem o 0,22, a gente vai ter que interpolar. Tá? E aqui o coeficiente para as bocais. Então, admitindo primeiro o orifício lança-jato na atmosfera, tá? A vazão vai ser calculada por essa equação. A minha área é essa daqui, área nominal do orifício. A área é essa. No caso aqui, tá calculado como 30, tá, turma? Se a gente fizer o correto era que fosse 30,11, certo? Estou no meio, né, no eixo do meu orifício. Não dá uma diferença muito grande no resultado, tá? Mas o correto é esse, tá? Depois eu vou refazer isso aqui para mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui que a minha vazão é de 0,5457 metros cúbicos por segundo, com um coeficiente de 0,592 que eu fiz interpolado daquela tabela de Hamilton, tá? Se eu utilizasse 0,30, só para vocês terem uma ideia, Que ótimo, na hora que eu preciso eu tô sem pilha. É assim, né? Professor é uma coisa, né? Ele só percebe que não está pronto quando precisa. Pronto, funcionou. Então eu tenho pontos 592. Ponto 038, multiplico. Eu tenho 9,8. Realmente acabou a bateria aqui. Eu tenho que usar outra calculadora, turma. Ei, mas hoje é o dia. Vamos lá. Ponto 592. Ponto 038. 9,8. 30,11. Raiz. E multiplica. Se eu utilizar, em vez de 30, usar 30,11, a minha vazão vai ficar 0,5465 metros cúbicos por segundo. E aqui 5,457. Tá? Ou seja, ficou uma vazão um pouco maior. Tá? Vou até... Então, não é uma variação muito pequena, tá? É uma variação muito pequena para a gente levar em consideração, tá? Se aqui a gente fizesse uma aproximação, a gente diria que aqui a aproximação é de 0,55 metros cúbicos por segundo. Essa aproximação é a mesma coisa, 0,55 metros cúbicos por segundo. Neste caso, em que eu tenho uma distância, né, uma carga hidráulica muito, mas muito superior ao diâmetro do meu orifício, tá? Mas eu recomendo que vocês sempre façam os cálculos bonitinho, tá? Os cálculos como devem ser, ok? Com a adaptação do orifício para um bocal reto, aí eu tenho uma mudança na relação, lembrando ali da tabelinha, né? Para bocal, a gente tem a relação do comprimento vezes o diâmetro. Eu mudo o meu coeficiente de descarga, é aí que muda os valores, né? Ou seja, a relação dá 1,59, meu C dá 0,78. E aí eu aplicando ele na mesma equação vai para 0,719. Vamos lá, turma. Um orifício dava 0,55 metros cúbicos por segundo. Eu trocando o orifício por um bocal foi para 0,719 metros cúbicos por segundo. Lembra que eu falei? O bocal faz com que o fluido toque uma parede, depois ele faz isso aqui, né? Isso daqui tem uma pressão negativa, que a gente chama de vácuo. Então o que o vácuo vai fazer? Ele vai
aumentar o fluxo, tá? Vai aumentar a velocidade aqui. E esse aumento de velocidade garante um aumento na vazão. Por isso que às vezes, dependendo, em vez de eu aumentar o diâmetro do meu orifício, eu simplesmente troco meu orifício por um bocal e isso já me ajuda sobremaneira, tá? Quarto exercício, como componente de uma empresa de engenharia, você recebeu a tarefa de determinar os coeficientes de correção da velocidade, ou seja, o CV, contração, CC e o CD, de um orifício de parede delgada, com área 0,06 metros quadrados, descarga 28 litros por segundo, uma carga de 1 metro, não, 10 metros, tá? As informações é que a velocidade real é de 17 metros por segundo. Muito bem, então eu só vou calculando os coeficientes. Velocidade real é o coeficiente de velocidade vezes a raiz de 2 vezes a gravidade vezes a carga hidráulica. Faço o cálculo, né? Jogo o CV para o outro lado da igualdade, VR para dentro, divido ele, substituo os valores, então tem que o meu coeficiente de velocidade é 1,214. O cálculo do diâmetro do orifício com essa minha área, né? Então a área do meu orifício, eu tenho a área, tenho π, eu sei que o meu diâmetro é 0,0874. Vou calcular o coeficiente de descarga. O coeficiente de descarga é o quê? É a minha 0,028. Onde que está aqui? O coeficiente de descarga eu jogo para cá. Eu tenho minha área 0,028. Perdão, a área está aqui 0,06 e o 0,028 sendo a minha vazão. Daqui eu tenho que o meu coeficiente de descarga é 0,333. Certo? E o coeficiente de contração, ou seja, descarga e contração vezes velocidade, separo contração, tenho descarga vezes velocidade, eu tenho que o meu coeficiente de contração é de 0,274. É só a resolução, também é exercício só para pegar vocês no contrapé na hora que vocês estão fazendo o cálculo, tá? E o último exercício, se eu não me engano, você recebe a tarefa de uma empresa de recursos hídricos para determinar a descarga de um orifício retangular com tração incompleta. Ou seja, ele deve estar encostado em algum lugar, logo depois ele já diz, localizado ao fundo do reservatório e a uma parede, ou seja, ele está nessa configuração. É um orifício retangular, ele está numa das paredes e no fundo, então ele está nessa configuração aqui. Então tem aqui A e B, eu sei que o meu K vai ser A mais B sobre 2 vezes A mais B. Faces que estão tocando, dividido pelo perímetro, tá? Aí vocês não precisam nem decorar aquelas tabelas. As informações é que o meu coeficiente de descarga é de 0,61. Então tem aqui o meu exercício. Então vamos calcular o coeficiente. Perímetro da parte suprimida sobre o perímetro da parte total do orifício. Calculo meu K, que deu ali 0,5. Vou calcular o coeficiente de descarga corrigido. É o meu CD mais 1, que soma 0,15 de K. Meu coeficiente de descarga corrigida é 0,655. Calculo a área do orifício retangular e calculo a vazão. Então a cálculo é o CD' vezes a área do orifício vezes a raiz 2 vezes a gravidade vezes a carga hidráulica. E eu tenho aqui que a minha vazão é de 0,405 metros cúbicos por segundo, né? Que é igual a 405 litros por segundo. Ok? Muito bem, turma.